Meu nome é Alina Poe. Tenho 32 anos e sou sargento das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos. Até ontem à noite, eu acreditava que a única guerra que minha família teria que lutar seria no Oriente Médio, onde meu marido, Kalin, está atualmente destacado. Eu estava enganada. Nunca imaginei que um jantar na propriedade dos meus sogros em Connecticut terminaria com minha sogra, Genevieve, me dando um tapa tão forte que minha cabeça bateu na parede de carvalho, e minha cunhada, Sarafina, cuspindo no meu uniforme de serviço enquanto seu irmão Tristan ria, filmando toda a humilhação. Eles me chamaram de pedaço de lixo de uniforme que tinha prendido seu filho de ouro. Acharam que me tinham encurralado, que ninguém jamais acreditaria em mim. Cometeram um erro fatal. Se você quiser ver o sangue sumir dos rostos presunçosos deles quando a porta da sala de jantar se abrir e o pior pesadelo deles entrar, me diga de onde você está ouvindo. Curta e siga, e prepare-se para uma história sobre traição e o tipo de justiça que só um soldado pode fazer. A noite começou com uma apresentação digna de um Oscar. Uma doçura mortal pairava no ar da cavernosa sala de jantar dos Ashworths, espessa e enjoativa como perfume barato. O próprio salão era um monumento à riqueza antiga e à hostilidade silenciosa, com tetos tão altos que pareciam engolir o som e retratos de ancestrais com rostos severos julgando cada respiração minha. Genevieve, minha sogra, desempenhou seu papel com perfeição. Ela me serviu uma taça de chardonnay caro, o cristal frio transpirando em minha mão, seu sorriso uma máscara cuidadosamente construída que nunca alcançava o frio ártico em seus olhos. Cada movimento era deliberado, desde a maneira como sua pulseira de diamantes refletia a luz até a maneira precisa, quase cirúrgica, com que ela cortava seu filé mignon. Nós só queremos mesmo entender o seu mundo, querida, ela murmurou, com a voz suave como seda, mas com a tensão subjacente de uma armadilha. Era uma técnica clássica de interrogatório disfarçada de preocupação familiar. Do outro lado dos hectares de mogno polido, o general aposentado Sterling Ashworth assentiu lentamente, com a postura tão rígida quanto se ainda estivesse de uniforme. Fez um comentário grandioso e abrangente sobre a bravura dos soldados, mas seu tom era condescendente, como um homem em um zoológico observando uma espécie fascinante, porém inferior. Falou de garra e coragem como se fossem conceitos abstratos, não a realidade vivida e desgastante da minha vida e da do meu marido. Eu sabia que não se tratava de uma cúpula de paz. Era uma missão de reconhecimento inimigo. Eles estavam sondando minhas defesas, medindo minhas reações, procurando uma fraqueza para explorar. Permaneci em silêncio, respondendo às suas perguntas veladas com breves e educados sim, senhores e não, senhoras, desempenhando o papel de presa dócil. Meu treinamento me ensinou a ler o ambiente, a avaliar ameaças muito antes que elas se materializassem. O peso do garfo de prata esterlina parecia estranho em minha mão, uma ferramenta desajeitada em comparação com o equilíbrio familiar de uma arma. O que eles não sabiam era que eu estava fazendo exatamente a mesma coisa que eles, avaliando sua formação, suas armas e suas intenções. Meu mundo, aquele que eles alegavam querer entender, me ensinara que as batalhas mais perigosas costumam ser aquelas que começam em silêncio. Em uma sala como aquela, as palavras eram balas, e eu contava suas munições. A farsa finalmente desmoronou quando Sarafina, irmã de Kalin, disparou o primeiro tiro. Ela estava beliscando a comida, com uma expressão entediada e petulante no rosto. Ela pousou o garfo com um tilintar delicado, um som que cortou o silêncio opressivo. Ela inspecionou casualmente a manicure e então olhou para mim através dos cílios, um olhar lento e insolente. Eu simplesmente não entendo que Kalin vê em alguém tão rude, disse ela, com a palavra transbordando desdém. O exército deve ter tirado toda a sua feminilidade, não é? Esse foi o sinal. O ataque havia começado. Genevieve imediatamente reforçou a posição da filha como uma equipe de tiro bem treinada. É exatamente isso que me preocupa, acrescentou, colocando a mão preocupada no peito num gesto de teatralidade impecável. Alina, meu filho precisa de uma esposa que possa ir a galas da sociedade, que possa organizar eventos beneficentes, não alguém que só saiba manusear um rifle. Suas palavras pairavam no ar, ásperas e feias, sugando o oxigênio da sala.
Cada parte do meu treinamento, cada grama de disciplina, gritava para que eu mantivesse a compostura, para não lhes dar a reação emocional que desejavam. Um alvo emocional é um alvo fácil. Pensei em Kalin, no rosto dele na nossa última videochamada, cansado e coberto de areia, mas que se iluminou ao me ver. Esse pensamento era a minha armadura. Tomei um gole lento e deliberado do meu vinho, deixando o silêncio se prolongar, forçando-os a esperar. Então encontrei o olhar de Genevieve, minha voz firme e calma. Kalin se apaixonou pela pessoa que eu sou, não pela versão que você gostaria que eu fosse. Essa única frase foi o estupim. Sua insolente, gritou Genevieve. A máscara de elegância da alta sociedade evaporou, revelando o ódio cru e sem filtros que a escondia. Seu rosto ficou vermelho e manchado, seus lábios repuxados, mostrando os dentes. Ela se moveu mais rápido do que eu esperava. Sua mão voou sobre a mesa. Não foi apenas um tapa. Foi um empurrão, um golpe calculado para me desequilibrar. A força do golpe fez minha cadeira deslizar para trás no chão de mármore, e minha nuca bateu na parede dura de carvalho com um baque nauseante. Uma dor aguda e ofuscante percorreu minha espinha, mas não era nada comparada à humilhação que queimava 1000 vezes mais. Sou um soldado. Fui treinado para suportar as condições mais duras imagináveis, para suportar uma dor que destruiria a maioria das pessoas. Mas nenhum exercício de treinamento, nenhuma simulação escolar séria, pode prepará-lo para uma agressão física da mulher que você deveria chamar de mãe. Foi uma violação de uma lei fundamental da natureza. Na fração de segundo após o impacto, vi um lampejo de pânico em seus olhos, não remorso por sua ação, mas o medo primitivo de um predador que acaba de perceber que seu ataque pode ter sido testemunhado. Antes que as estrelas terminassem de explodir atrás dos meus olhos, Sarafina estava lá, de pé sobre mim, como um abutre circulando. Seu rosto estava contorcido em um sorriso de puro triunfo. Ela olhou para baixo, com os olhos fixos nas condecorações presas ao peito do meu uniforme verde militar, a estrela de prata por bravura em ação, a estrela de bronze por serviço meritório em zona de combate, o coração púrpura por ser ferido pelo inimigo, medalhas que meu marido havia orgulhosamente e gentilmente prendido em mim, seus dedos roçando o tecido com reverência. Lixo, ela sussurrou, com a voz carregada de veneno. E então cuspiu. O som era obsceno na sala silenciosa. Uma grossa gota de saliva caiu em cheio no uniforme, deslizando pelo tecido verde-oliva escuro até pousar na fita branca com o nome, bem em cima das letras maiúsculas que formavam Paul. Não foi apenas um insulto pessoal. Foi uma profanação, um sacrilégio. Eles haviam profanado o uniforme, o próprio símbolo da honra pela qual eu e milhares de soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais sangramos, lutamos e morremos. Uma fúria gélida, limpa e pura, percorreu meu corpo. Não era quente e confusa. Era a fúria concentrada e arrepiante de um atirador de elite mirando em um alvo. Minha respiração se acalmou. Meu coração se estabilizou. A dor na minha cabeça se transformou em uma pulsação surda. O mundo se aguçou em um foco cristalino. Do outro lado da sala, Tristan, o mais novo, soltou uma risada alegre e ofegante. Seu smartphone estava erguido, com a lente de um olho vermelho malévolo capturando cada momento para sua diversão futura. Naquele instante, eles deixaram de ser família. Tornaram-se objetivos, alvos hostis, e não tinham ideia de que, mesmo em meio ao caos, um soldado está sempre em busca de uma de duas coisas, uma estratégia de fuga ou uma arma. O caos na sala de jantar pareceu se transformar num rugido distante e abafado. A pulsação na parte de trás do meu crânio tornou-se uma batida constante e rítmica, mas a raiva fria e límpida me manteve firme. Meus olhos, no entanto, estavam fixos na mancha feia e brilhante em meu uniforme. Era um ponto focal, uma âncora na tempestade do presente. Enquanto eu olhava para aquela violação, aquela marca deliberada de profanação no nome Paul, minha mente se distanciou do campo de batalha do presente e se refugiou nos arquivos do passado, em busca das origens desta guerra que eu não sabia que estava travando. A lembrança que primeiro me veio à mente foi de puro e genuíno orgulho.
Eu estava no quarto da minha infância, na nossa pequena casa em Ohio, com o aroma do assado de panela da minha mãe, que já não existia mais, ainda impregnado no papel de parede floral. O quarto era o mesmo, mas eu era diferente. Eu me olhava no espelho de corpo inteiro que meu pai havia pendurado atrás da porta e via a estranha que eu havia trabalhado a vida inteira para me tornar. Era o dia em que recebi meu uniforme verde do exército pela primeira vez. Lembrei-me do peso da lã de sarja nos meus ombros, do agradável raspar do tecido enquanto eu me movia. Não era apenas uma roupa, era um manto. Cada vinco impecável, cada botão de latão reluzente, cada insígnia precisamente colocada eram um testemunho de um juramento que eu havia feito, um juramento de serviço, de sacrifício e de honra. Meu pai, um metalúrgico aposentado com mãos tão nodosas e fortes quanto raízes de carvalho, estava parado na porta. Era um homem de poucas palavras, com suas emoções forjadas e temperadas nos altos fornos que definiram sua vida. Mas quando me viu, sua filha, refletida naquele espelho, sua serenidade se despedaçou. Seus olhos, do mesmo azul claro que os meus, encheram-se de lágrimas que traçavam caminhos limpos por entre as leves manchas de gordura que nunca saíam completamente. Sua voz estava carregada de uma emoção que eu raramente ouvirá dele. Você está vestindo o país inteiro agora, Alina, disse ele, sua mão tocando brevemente o remendo da bandeira americana na minha manga como se fosse uma relíquia sagrada. Nunca se esqueça do que isso significa. Agora, aquele mesmo uniforme, símbolo das lágrimas do meu pai e da confiança de uma nação, estava manchado pelo ódio casual de pessoas que jamais conheceram um único dia de trabalho honesto ou um único segundo de sacrifício por alguém além de si mesmas. O contraste foi um golpe físico, tão real e doloroso quanto o que Genevieve acabará de me infligir. Essa lembrança desencadeou outra, mais fria, a primeira vez que Kalin me levou a Greenwich. A propriedade a Short não era um lar. Era uma fortaleza de riqueza, imponente e totalmente desprovida de aconchego. Gramados bem cuidados estendiam-se como um tapete verde estéril, e a própria casa parecia olhar para o mundo com desdém aristocrático. Lá dentro, era um museu de móveis desconfortáveis e regras tácitas. Genevieve me olhou de cima a baixo, seus olhos realizando uma avaliação clínica, como se eu fosse um inseto estranho que ela tivesse encontrado rastejando em seu piso de mármore. Sarafina, transbordando condescendência, perguntou-me com um sorriso meloso se eu sabia qual garfo usar para a salada. Sua pergunta era um insulto mal disfarçado, uma forma de me marcar como um estranho. Mais tarde naquela noite, no quarto de hóspedes estéril que mais parecia uma cela de prisão de luxo, Kalin se desculpou, com o rosto marcado por uma mistura de amor e frustração. Dê um tempo a eles, Ellie, implorou, com a voz cheia de uma esperança desesperada que agora eu reconhecia como trágica. Eles verão o quão incrível você é. Eu prometo. E eu acreditei nele. Eu, um soldado treinado para identificar ameaças e avaliar ambientes hostis, havia caído voluntariamente na emboscada mais óbvia da minha vida. Eu era ingênuo. Pensei que minha paciência, minha sinceridade, meu amor inabalável pelo filho deles poderiam, de alguma forma, erodir a montanha de preconceitos deles. Eu, tolamente, acreditei que nosso amor era uma força poderosa o suficiente para conquistar qualquer coisa. Eu havia confundido o amor dele com um escudo quando, aos olhos deles, era exatamente isso que me tornava o alvo. As lembranças continuavam vindo, cada uma delas um pedaço do mapa da injustiça. O dia do nosso casamento não foi em uma igreja imponente com 1000 convidados. Foi em uma tarde úmida de abril, em um tribunal abafado e impessoal em Fayetteville, Carolina do Norte. O ar cheirava a papel velho e desinfetante barato. Nossos únicos convidados eram nossos 2 melhores amigos, um colega sargento e sua esposa, que foram nossas testemunhas. Não havia vestido branco esvoaçante, nem bolo imponente, nem quarteto de cordas. Estávamos apenas Kalin e eu, ambos em nossos uniformes de gala, diante de um juiz de paz. Fizemos nossos votos, prometendo ser companheiros de batalha um do outro, nos momentos bons e ruins, pelo resto de nossas vidas. Foi o momento mais honesto e real da minha vida. Os Ashworth se recusaram a vir. Enviaram um mensageiro com um cartão caro, de cor creme, frio ao toque. A mensagem dentro era ainda mais fria.
desejamos-lhe o melhor na sua escolha. Não a escolha do nosso filho. A sua escolha. Como se Kalin tivesse sido uma vítima passiva das minhas maquinações. Vi um brilho de profunda mágoa nos olhos de Kalin antes que ele a disfarçasse com um sorriso por mim. Ele me escolhera em detrimento das expectativas deles, em detrimento da dinastia deles, e por isso fui julgado e considerado culpado. Eles jamais me perdoariam. A torrente de memórias finalmente me levou a poucos dias atrás, à última videochamada com Kalin. Seu rosto estava pixelado e sombreado, a conexão lenta do outro lado do mundo. Ele parecia exausto, o maxilar tenso pelo estresse constante da missão, uma fina camada de poeira do Oriente Médio grudada na pele. Mas no momento em que meu rosto apareceu na tela, seus olhos se iluminaram com um amor tão puro e poderoso que parecia uma presença física atravessando os milhares de quilômetros que nos separavam. Você está bem? Eles estão se comportando, ele perguntou, com a voz rouca de cansaço, mas afiada de preocupação. Ele os conhecia. Sabia do que eram capazes. E eu menti. Olhei nos olhos do homem que eu amava mais do que a própria vida e menti para protegê-lo. Está tudo bem, querido. Eu consigo lidar com eles, eu disse, forçando um sorriso alegre. Eu não queria adicionar o peso da guerra da família dele ao fardo daquela que ele já estava travando. Eu, um sargento das forças especiais treinado para a guerra não convencional, pensei que conseguiria lidar sozinho com essa frente doméstica. Eu havia subestimado catastroficamente o inimigo. Eles não lutavam com rifles ou explosivos. Sua arma preferida era a crueldade, um veneno silencioso e paciente, e era uma arma capaz de penetrar qualquer armadura. No silêncio daquela noite, a raiva fria que se cristalizara dentro de mim não se dissipou. Ela se instalou profundamente em meus ossos, tornando-se uma companheira silenciosa e vigilante. O mapa das injustiças passadas estava agora exposto, e com essa clareza veio uma aceitação silenciosa e resoluta da minha realidade. Eu estava sozinho. A vida que eu tinha com Kalin era um mundo à parte daquele que os Ashvortes viviam, e na sua ausência, eu era um operador solitário em uma frente hostil. As memórias de sua crueldade sistêmica se tornaram a base para um novo tipo de regime de treinamento, projetado não para um campo de batalha estrangeiro, mas para a sobrevivência na Guerra Fria que eles vinham travando contra mim há anos. O primeiro teste dessa sobrevivência veio com as festas de fim de ano. Lembro-me do nosso primeiro Natal como casados com uma clareza particularmente arrepiante. Kalin estava em sua segunda missão no Afeganistão. Os Ashvortes, descobri por meio de uma revista social de luxo que alguém havia deixado na biblioteca da base, estavam organizando uma luxuosa festa de fim de ano de uma semana em seu chalé de esqui em Aspen. As fotos que acompanhavam o vídeo os mostravam tilintando taças de champanhe, envoltos em cachemir, cercados por dezenas de amigos ricos e sorridentes. Não havia foto de Kalin, nenhuma menção ao filho e ao irmão servindo ao país no exterior, e certamente não havia convite para sua esposa. Passei a véspera de Natal sozinha em nosso pequeno apartamento de 2 quartos, perto do posto de gasolina, em Fayetteville. O ar estava carregado com o silêncio de centenas de outras famílias que sentiam falta de alguém. Comi um jantar triste de peru congelado, daqueles que vêm em uma bandeja de plástico preta, e vi Jimmy Stewart reencontrar sua vontade de viver em É uma Vida Maravilhosa. A ironia era quase insuportável. Quando a ligação de Kalin finalmente chegou, com a conexão instalando por um telefone via satélite, colei um sorriso radiante e alegre no rosto. Estamos nos divertindo muito, menti, as palavras com gosto de cinza. Minha amiga Sarah está com a família toda na cidade. A mãe dela fez um presunto enorme assado no mel. Pintei um quadro vívido de uma casa acolhedora e movimentada onde eu não estava, porque não suportava estragar seu único momento de paz com a verdade, que sua família me tornará invisível, que a solidão que eu sentia naquele apartamento silencioso era mais fria e profunda do que qualquer neve de dezembro cobrindo as montanhas de Connecticut. A campanha de isolamento deles não era apenas social, era estratégica. Alguns meses depois, meu velho Jeep Wrangler, um veículo que vira mais lama do que asfalto, finalmente quebrou. A transmissão estava quebrada. O orçamento do mecânico era um valor impressionante, muito mais do que eu tinha nas minhas economias.
De alguma forma, Genevieve descobriu. Ela me ligou, com a voz carregada de uma doçura sintética que me irritou. Alina, querida, fiquei sabendo do problema com o seu carro, ronronou ela. Não preocupe sua cabecinha linda. Eu te passo o dinheiro. Considere isso um presentinho meu para você. Segurei o telefone, com os nós dos dedos brancos. Eu sabia o que era. Não era um presente. Era uma coleira, uma corrente que ela poderia usar para me puxar, para me controlar, para me fazer ficar em dívida com ela. Ela queria que eu precisasse dela porque precisar dela significava que ela possuía um pedaço de mim. Obrigada pela oferta, Genevieve, eu disse, com a voz educada, mas firme. Mas eu cuido disso. Desliguei antes que ela pudesse protestar. Naquele mês, comecei a trabalhar nos fins de semana em um barzinho local, bem próximo à base, o tipo de lugar com chão pegajoso e cheiro persistente de cerveja velha. Por 4 fins de semana seguidos, virei cervejas e limpei mesas, com as costas doendo e os pés gritando em protesto. Chegava em casa bem depois da meia-noite, com as mãos cheirando a água sanitária e fritura. Mas no final do mês, entrei naquela oficina mecânica e paguei o conserto em dinheiro. Minhas mãos estavam em carne viva e calejadas, mas minha autoestima estava intacta. Foi uma pequena vitória, mas era minha. Em meio àqueles longos e frios meses de resistência silenciosa, um pacote chegou, uma caixa de papelão simples e surrada, com os rabiscos familiares de Kalin, coberta com fita adesiva da alfândega de um endereço APO. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu a abria. Lá dentro, aninhado em jornal amassado, havia um lenço de seda, do tom mais brilhante de azul celeste que eu já tinha visto, macio e incrivelmente quente ao toque. Dentro dele, havia uma carta escrita à mão em um pedaço de papel amassado. Comprei isto no mercado perto da base, escreveu ele. O velho que me vendeu disse: este azul é a cor da esperança. Estou enviando toda a minha esperança para você, Ali. Fique aquecido. Enrolei o cachecol em volta do pescoço, enterrando o rosto no tecido macio. O cheiro era levemente dele, de poeira e sal, e de algo exclusivamente Kalin. Fiquei ali, no meio da minha cozinha silenciosa, e chorei. Foi a primeira vez que chorei desde que ele foi destacado. Não eram lágrimas de autopiedade ou solidão. Eram lágrimas de gratidão avassaladora. Eu chorava porque era amada intensamente, incondicionalmente. O amor dele era minha fortaleza, a única fortaleza que eles jamais poderiam violar. Em vez de deixar o isolamento me destruir, transformei-o em um caldeirão. Comecei a tratar minha vida não como um período de espera, mas como um campo de treinamento. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, eu corria 16 quilômetros, com o ar frio da Carolina do Norte queimando meus pulmões, levando meu corpo ao limite absoluto para que minha mente não tivesse espaço para o desespero. Passei horas no campo de tiro, com foco preciso e metódico no alvo limpando minha cabeça do barulho tóxico dos Ashworths. O estalo agudo do rifle, o recuo contra meu ombro, era uma forma de terapia. Li tudo que me caía nas mãos, livros sobre estratégia militar, psicologia, táticas de liderança de grandes figuras que enfrentaram adversidades impossíveis. Eu não estava apenas me mantendo em forma para minha próxima missão. Eu estava, sem perceber, forjando as armas de que precisaria para a guerra que já estava acontecendo em meu próprio território. Os Ashworths achavam que seu silêncio e sua exclusão me enfraqueceriam, que me tornariam pequeno e desesperado. Mas estavam enganados. O isolamento não apenas testa sua força, ele a revela. Naquele cadinho solitário, eu não estava enfraquecendo. Eu estava sendo forjado em aço. O aço é forjado no fogo e depois temperado na água. Meu isolamento era o fogo, me endurecendo, moldando minha determinação. Mas uma pessoa não pode viver no fogo para sempre. Houve dias em que o silêncio no meu pequeno apartamento não era um campo de treinamento, mas um peso esmagador, dias em que as 4 paredes pareciam estar se fechando, e a única companhia que eu tinha era o fantasma da presença do meu marido. Foi num desses dias, quando o silêncio se tornou insuportável, que encontrei minha água, meu refrigério.
Era um restaurante pequeno e modesto a alguns quilômetros da base, aninhado em um shopping center de aparência decadente. A placa, zumbindo com uma luz neon defeituosa, dizia: o refeitório do soldado. Era o tipo de lugar por onde você poderia facilmente passar 100 vezes sem nem notar. Mas naquele dia, estacionei meu Jeep no estacionamento, sem precisar de mais nada além de ser cercado pela conversa anônima de estranhos. Assim que entrei, o cheiro quente e reconfortante de alho, café e bacon frito me envolveu como um cobertor. O lugar era administrado por uma mulher que parecia ser presença constante atrás do balcão. Ela estava na casa dos 60 anos, com uma nuvem de cabelos escuros lutando para se soltar de um coque e mãos perpetuamente polvilhadas de farinha. Seu nome era Maria. Seu sorriso era tão caloroso e genuíno quanto o vapor que subia das cafeteiras, e se estendia até seus olhos gentis e compreensivos. Ela não me conhecia de ninguém, mas na primeira vez que entrei, de uniforme, ela olhou para o meu rosto e pareceu entender tudo. Simplesmente limpou as mãos no avental, apontou para uma mesa gasta no canto e disse com uma voz grave e melódica: "Você parece cansada, querida. Sente-se. Vou fazer uma lasanha para você." Não tive energia para discutir. Simplesmente deslizei para dentro da cabine e fiquei sentada em silêncio enquanto ela me trazia um prato farto da melhor lasanha que eu já havia provado, rica em queijo e com um molho que parecia estar cozinhando há gerações. Comi devagar e, pela primeira vez em meses, senti algo além de solidão ou raiva. Pela primeira vez, senti que estava em casa. Aquele restaurante se tornou meu refúgio, minha base operacional avançada na guerra de atrito contra minha própria solidão. Maria nunca me perguntou sobre meus sogros. Ela nunca se intrometeu na minha vida ou na missão de Kalin. Mas ela sabia. Uma mulher cujo marido, um sargento-mor de comando, havia sido morto por uma bomba na estrada no Iraque, tinha um sexto sentido para as feridas invisíveis que os soldados e suas famílias carregam. Às vezes, eu simplesmente me sentava no balcão, tomando uma xícara de café preto, e ela trabalhava em um silêncio confortável, parando apenas para colocar um prato com um canole quente à minha frente. Às vezes, ela me disse uma tarde, de costas para mim enquanto sovava uma montanha de massa: "A luta mais difícil não acaba aí." Ela bateu no peito com a mão enfarinhada. "É bem aqui. Mas você é uma lutadora, Bambina. Eu vejo isso nos seus olhos." Aquela simples validação, aquele reconhecimento silencioso de uma quase desconhecida, significou mais para mim do que qualquer elogio vazio que o general Sterling já tivesse proferido. Ela não via o lixo interesseiro que Genevieve via. Ela não via um soldado socialmente inepto. Ela via uma guerreira. Ela me via. Meu segundo aliado apareceu no único lugar onde eu ia para exorcizar meus demônios, o ginásio da base. Ele era um sargento aposentado chamado Frank, um homem enorme que havia perdido a perna esquerda abaixo do joelho em um ataque explosivo improvisado no Afeganistão. Ele se movia com um andar leve e rítmico em sua prótese de alta tecnologia e se tornou meu parceiro de treino não oficial e muito relutante. Frank nunca demonstrou um pingo de pena por mim. Piedade era uma fraqueza para a qual ele não tinha tempo. Em vez disso, ele me ofereceu um desafio. Ele me via no supino e gritava: "É só isso que você tem, pô? O inimigo não vai esperar você fazer uma pausa para beber água." Ele me empurrava, me insultava e competia comigo. Compartilhávamos histórias de guerra entre as séries, as engraçadas, as bobas e, às vezes, as que ainda machucavam. Nos comunicávamos na linguagem áspera e sem filtros dos soldados, um vínculo forjado em sacrifício compartilhado e humor negro. Maria e Frank, a esposa ítalo-americana com a estrela de ouro que alimentou minha alma e o veterano rude e incapacitado que aguçou meu espírito, tornaram-se minha família. Não uma família de linhagens e contas bancárias, mas uma família construída sobre uma base de respeito mútuo e cicatrizes compartilhadas. Eles foram a família que escolhi, a família que me escolheu. Certa noite, depois de uma sessão particularmente exaustiva, Frank jogou um livro no meu colo. "A esposa está me obrigando a ler isso." "Você provavelmente deveria ler também", resmungou ele, tentando parecer irritado, mas vi um brilho de preocupação em seus olhos. O livro estava, ousando muito opor Brené Brown.
Naquela noite, não dormi. Li, devorei cada palavra. Me vi em cada página, o estoicismo, a recusa em demonstrar fraqueza, a armadura que eu havia construído com tanto cuidado em volta do meu coração. Percebi que meu silêncio, minha determinação em lidar com tudo sozinha, não era apenas força. Era também uma forma de medo, medo de ser um fardo, medo de ser vista como fraca. Brené Brown escreveu: vulnerabilidade não é ganhar ou perder. É ter a coragem de aparecer e ser visto quando não temos controle sobre o resultado. Essas palavras me atingiram como uma força física. Elas me deram permissão para sentir algo além de raiva ou determinação. Elas me deram permissão para ser humana. Isso me faz pensar em todas as Marias e Franks que existem no mundo, as pessoas que intervêm e se tornam a família de que precisamos justamente quando mais precisamos. Se você tem alguém assim na sua vida, alguém que te viu quando você se sentia invisível, quero que você curta agora mesmo em homenagem a essa pessoa. E nos comentários abaixo, escreva o nome do membro da sua família escolhido. Vamos preencher este espaço com os nomes deles. Naquela noite, pela primeira vez, peguei um pedaço de papel e uma caneta. Escrevi uma carta muito, muito longa para Kallen. Contei tudo a ele: o Natal em Aspen, o jipe quebrado, as crueldades constantes e sutis. Escrevi até minha mão doer e o papel ficar manchado de lágrimas que eu nem sabia que ainda tinha para chorar. Dobrei a carta, selei-a no envelope, mas não a enviei. Não precisava. O ato de escrevê-la, de finalmente me permitir ser vulnerável na página, já me havia libertado. Foi a minha própria declaração de coragem, o meu primeiro passo para ousar grandemente. A frágil paz que eu havia construído no meu cantinho da Carolina do Norte, o aconchego encontrado no balcão da Maria e a força forjada na academia com o Frank foram destruídas pelo toque estridente e indesejado do meu telefone. Vi o nome piscar na tela: Genevieve Ashworth. Um pavor gelado me invadiu. Por um segundo tolo e fugaz, uma pequena e ingênua parte de mim se perguntou se era isso, o pedido de desculpas, o ramo de oliveira. A parte do meu coração que ainda acreditava na família ousou ter esperança. Eu estava errada. Alina, querida, sua voz deslizou pelo telefone, revestida por uma camada de doçura tão espessa que era alarmante. Era a voz que ela usava para manobrar peças em um tabuleiro de xadrez. Eu estava pensando em você. Deve ser tão solitário aí embaixo, sozinha. A família vai ter uma pequena reunião neste fim de semana no Yacht Club. Nós todos adoraríamos que você estivesse lá. Queremos muito consertar as coisas. Cada instinto aprimorado por anos de treinamento militar gritava para mim, emboscada. Perigo. Armadilha. Não era um ramo de oliveira. Era uma isca. Mas então as palavras de Brené Brown ecoaram na minha mente: a coragem de aparecer e ser vista. Eu estava me escondendo, sobrevivendo no meu exílio autoimposto. Mas coragem não era evitar a luta. Era escolher os termos do meu compromisso. Meus termos haviam mudado. Eu não apareceria mais esperando ser aceito. Desta vez, eu apareceria em uma missão de reconhecimento. Eu coletaria informações. É muita gentileza sua, Genevieve, respondi, com a voz perfeitamente equilibrada e controlada. Eu ficaria feliz em ir. Quando contei a Maria, ela estava limpando o balcão da lanchonete. Parou, como um trapo no ar, com os olhos calorosos repletos de uma profunda preocupação maternal. Ela estendeu a mão e apertou a minha. Cuidado, bambina, sussurrou, em voz baixa e séria. Um lobo nunca troca de pelo. Ele só aprende a usar pele de cordeiro. O Greenwich Yacht Club era a personificação física da arrogância de Ashworth, um templo extenso de ricos e ricos, situado no estreito de Long Island. Veleiros brancos e reluzentes balançavam na marina. Os membros, uniformizados em linho branco e azul marinho, perambulavam pelos gramados bem cuidados, falando naquele tom nasalado característico da elite da Nova Inglaterra, um som que sempre me irritava. Os Ashworths me cumprimentaram com beijos no ar que nunca se tocavam e sorrisos tão brilhantes e falsos quanto zirconias cúbicas. Enquanto me conduziam pela multidão, senti a onda de julgamento me perseguir.
Eu era um objeto estranho em seu mundo imaculado, meu vestido azul marinho simples e minha postura militar examinados por 100 pares de olhos. Os sussurros eram um enxame persistente. É a esposa do soldado Kalin? Ela parece tão deslocada. Genevieve deve estar mortificada. Não era uma reunião de família. Era um tribunal público, um desfile de vergonha cuidadosamente orquestrado, projetado para reforçar meu status de forasteira. Mas eu não era a mesma mulher que entrará na casa deles pela primeira vez. Mantive a cabeça erguida, encarei seus olhares condescendentes com uma neutralidade fria e me movi com a confiança silenciosa de alguém que já havia enfrentado coisas muito piores do que algumas socialites preconceituosas. Depois de uma hora dessa performance sufocante, o general Sterling me guiou para um canto isolado da varanda. Ele me ofereceu um copo de uísque, que educadamente recusei. Alina, começou ele, com a voz grave e conspiratória, num tom de homem para homem. Genevieve e eu temos conversado. Achamos que é hora de Kalin pensar no futuro. Há um cargo executivo sênior esperando por ele na Shortholds, uma carreira de verdade, não esse aventureirismo. Ele girou o líquido âmbar no copo. E, claro, como esposa dele, você seria bem cuidada, um assento permanente no conselho do Ashort Family Trust, disse-ele casualmente, como se toda a vida e carreira do meu marido fossem apenas mais um ativo a ser administrado. Estamos dispostos a deixar o passado para trás, continuou ele, com os olhos brilhando com a fria certeza de um homem que acreditava que tudo tinha um preço. Se você conseguir ser sensato e persuadir Kalin a tomar a decisão certa para a família. Lá estava, a pílula de veneno embrulhada em papel alumínio. Não era uma oferta. Era um suborno, uma tentativa descarada e insultuosa de usar a fortuna para despojar meu marido da única coisa que ele valorizava mais do que qualquer outra coisa, seu serviço, sua honra, sua identidade como soldado. Queriam comprá-lo e pensaram que eu era a intermediária. Uma raiva fria e pura surgiu em meu peito. A honra do meu marido não está à venda, general, eu disse, com a voz baixa, mas firme como aço. A máscara de afabilidade caiu de seu rosto, substituída por um lampejo de fúria crua. Seu maxilar se apertou. Quando estava prestes a falar, Tristan se materializou ao seu lado, todos sorrisos bajuladores. Ele ergueu o smartphone, inclinando-o como se fosse uma selfie, mas seu polegar estava sobre o botão de gravar. Vi a pequena luz vermelha piscar. Nossa, que ingratidão, Alina, disse Tristan, com a voz alta o suficiente para que o grupo de amigos de Sterling ali perto ouvisse. Minha família está me oferecendo um ramo de oliveira, e você simplesmente o afasta com um tapa. Naquele instante, toda a operação ficou cristalina, o telefonema carinhoso, a reunião pública, a oferta venenosa. Foi um ataque coordenado. Eles estavam me incitando a uma explosão emocional que Tristan conseguiu capturar em vídeo para ser editado e distorcido na narrativa da megera instável, agressiva e da classe trabalhadora que não conseguia apreciar a generosidade deles. Olhei do rosto presunçoso de Tristan para a fúria fervilhante de Sterling. Não levantei a voz. Não lhes dei essa satisfação. Simplesmente sustentei o olhar. Entendo, disse eu, com a voz calma e analítica. Esta é uma operação psicológica, muito amadora. Virei as costas para eles, para seus rostos atordoados e furiosos, e fui embora. Deixei-os parados na varanda, com o plano em ruínas, a isca não mordida. A batalha estava longe de terminar, mas eu acabará de vencer uma escaramuça decisiva e sabia com absoluta certeza que o fracasso deles só os deixaria ainda mais desesperados. Depois do fiasco no Yacht Club, uma chama silenciosa e determinada começou a arder dentro de mim. Canalizei essa energia, essa fúria fria, para algo significativo. Durante meses, Maria, Frank e eu dedicamos cada momento livre de nossas vidas à organização de um pequeno leilão beneficente. Nossa missão era simples, mas sagrada: arrecadar fundos para a Gold Star Families Organization, uma organização sem fins lucrativos que oferece apoio às famílias de militares que morreram em serviço. Este evento foi mais do que um projeto para mim. Foi pessoal. Foi uma homenagem. Estávamos dedicando o leilão à memória do sargento David Davey Jones, o melhor amigo de Kalin, seu irmão de armas,
que havia sido morto em combate 2 anos antes. Davey tinha sido o padrinho do nosso casamento no cartório. Foi ele quem me prometeu que sempre apoiaria Kalin. Ele cumpriu essa promessa até o último suspiro. Para mim, este evento foi um lugar sagrado. Foi um pequeno pedaço do mundo onde honra e sacrifício eram as únicas moedas que importavam. A sala dos fundos do restaurante da Maria virou nossa sede, repleta de itens doados, uma bola de futebol autografada pelo técnico da escola local, uma colcha feita à mão por um grupo de esposas de militares, um vale-presente de um fuzileiro naval aposentado para um fim de semana de pesca. Era uma coleção de oferendas sinceras, um testemunho do respeito de uma comunidade pelos seus mortos. Não se tratava de glamour ou prestígio. Tratava-se de lembrança. Tratava-se de cuidar dos nossos. Então, 2 dias antes do evento, a serpente voltou sorrateiramente para o meu santuário. Um e-mail apareceu na minha caixa de entrada. O remetente era o assistente pessoal de Genevieve. O assunto dizia: uma parceria generosa. Meu coração apertou antes mesmo de eu abrir. O e-mail era enjoativamente alegre, escrito em linguagem fria e corporativa. A senhora Short tem o prazer de anunciar sua intenção de se tornar a patrocinadora principal do seu adorável evento, começava. Ela já providenciou que o logotipo corporativo da Short Holding seja exibido com destaque no banner do palco principal e em todos os materiais do evento. Uma equipe de relações públicas também estará no local para documentar a generosa contribuição da família para a distribuição na mídia. Precisei ler 3 vezes. Minha visão ficou turva. As palavras flutuavam na tela, mas seu significado era brutalmente claro. Eles não estavam se oferecendo para ajudar. Estavam encenando uma aquisição hostil. Queriam colar seu logotipo corporativo manchado sobre a memória de Davey. Eles pretendiam usar a profunda dor das famílias de militares como pano de fundo para um golpe de relações públicas, uma oportunidade de foto barata para branquear sua imagem pública. Estavam tentando comprar sua entrada em um mundo de honra que jamais conseguiriam compreender. E, ao fazer isso, estavam profanando, queriam cuspir em algo mais que eu considerava sagrado. Era isso. A última linha havia sido cruzada. A represa cuidadosamente construída da minha contenção, que havia retido anos de desrespeito, insultos e crueldade, finalmente se rompeu. Não liguei. Não mandei mensagem. Entrei no meu jipe e dirigi. As 2 horas de viagem até Greenwich foram um borrão. Não ouvi a música no rádio. Não vi a folhagem outonal da paisagem campestre de Connecticut. Tudo o que vi foi vermelho. Uma raiva fria, concentrada e tática tomou conta de mim. Não se tratava mais de uma disputa familiar. Era uma profanação, e eles tinham acabado de declarar guerra à memória dos meus amigos. Não me dei ao trabalho de bater. Empurrei a pesada porta de carvalho da mansão Ashworth e entrei direto. A família estava reunida na sala de estar cavernosa, tomando coquetéis da tarde e rindo de alguma piada sem graça. Eles olharam para cima, com os sorrisos congelados no rosto ao me verem. Eu devia estar parecendo o anjo da morte. Saia do meu evento, eu disse. Minha voz era baixa, desprovida de qualquer emoção. Era fria e cortante como um pedaço de gelo. Genevieve foi a primeira a se recuperar. Ela soltou uma risadinha condescendente, um som metálico que me irritou. Não seja tão ingênua, Alina. Estamos te ajudando. O nome Ashworth traz prestígio. Vai te ajudar a levantar muito mais dinheiro do que você jamais conseguiria sozinha. Não quero seu dinheiro sujo, rosnei, o som saindo da minha garganta. Isso não é uma transação comercial. É uma questão de honra. Sarafina, recostada numa chaise longue de seda, zombou. Ela me olhou de cima a baixo com puro desprezo. Honra, zombou ela. O que a filha de um metalúrgico sabe sobre honra? E essa foi a palavra final, a que acendeu a gasolina. Cada grama de controle, cada resquício do soldado disciplinado que eu havia me treinado para ser, desapareceu. Tudo o que restou foi uma fúria crua e sem filtros. Honra. A palavra explodiu dos meus pulmões,
Um rugido que silenciou a sala, fazendo o cristal do bar tremer. Dei um passo à frente, com os olhos fixos em Genevieve. Quer que eu te fale sobre honra? Eu te falo sobre honra. Honra é o sargento Davey Jones usando o próprio corpo para proteger meu marido de tiros e levando o tiro que era para ele. Honra é meu pai trabalhando 3 turnos em uma siderúrgica com as mãos cheias de bolhas para que eu pudesse ter a chance de ir para a faculdade. Honra é a bandeira que penduram sobre um caixão e as lágrimas de uma mãe que nunca mais verá o filho. Honra é tudo o que você nunca será. E é a única coisa que seu dinheiro jamais poderá comprar. Minha voz tremia, mas não de fraqueza. Tremia com a força de cada injustiça, cada insulto, cada momento de condescendência que eu já havia sofrido da parte deles. Apontei um dedo trêmulo diretamente para o rosto pálido e chocado de Genevieve. Você cometeu um erro fatal, eu disse, minha voz voltando a um sussurro letal. Você pisou no meu campo de batalha. E eu juro que, a partir deste momento, meu silêncio acabou. A guerra começou. Girei nos calcanhares, com as costas retas, deixando-os paralisados em um quadro de espanto que eles mesmos criaram. Ao sair por aquela porta, eu sabia o que tinha que fazer. Eu não iria mais apenas me proteger. Eu iria desmantelá-los. Há algumas coisas na vida que são sagradas: família, amor e, para muitos de nós, a honra daqueles que servem e se sacrificam. Eles cruzaram uma linha que jamais deveria ter sido cruzada. Se você acredita em defender esse tipo de honra, curta cada soldado como Davey Jones. E nos comentários, só quero que você escreva uma única palavra que os Ashworths jamais entenderão: honra. Eu sabia que eles tinham me subestimado antes, mas agora não tinham ideia do inimigo que tinham acabado de criar. A viagem de volta de Greenwich para Fayetteville foi um borrão silencioso de 2 horas de luzes da rodovia e foco fervilhante. A raiva explosiva que rompera na sala de estar dos Ashworths esfriara, cristalizando-se em algo muito mais perigoso, uma certeza fria, clara e tática. Minhas emoções eram um fardo. Agora eram combustível. A guerra fora declarada. Então, qual foi meu primeiro passo? Em toda operação militar, o primeiro passo é proteger sua base e reunir seus recursos. Meu apartamento, pago por um fundo controlado pelos Ashworths, era território comprometido. Então, não fui para casa. Fui para o único lugar que eu sabia que era seguro. Entrei no restaurante da Maria pouco antes de ela fechar. Frank estava sentado no balcão, tomando uma xícara de café preto. Os dois olharam para mim quando entrei, e a pergunta estava estampada em seus olhos. Não precisavam perguntar. Viram no meu rosto. Preciso de uma base operacional segura, disse eu, com a voz neutra e profissional. Era o mesmo tom que eu usaria para informar uma missão. E preciso da minha equipe. Maria não hesitou. Simplesmente assentiu, desamarrou o avental enfarinhado e o pendurou num gancho. O restaurante é seu, disse ela. O que você precisar. Frank empurrou a xícara de café para o lado e me lançou um olhar sério e determinado. Só nos dê as ordens, sargento. Com meu centro de comando estabelecido, era hora de chamar meus especialistas. Não chamei um advogado primeiro. Aquilo era uma arma convencional para uma luta convencional. Aquilo era outra coisa. Peguei meu celular e fiz a ligação mais importante da noite. Tocou 2 vezes antes que uma voz familiar, um pouco nerd, atendesse. Fale comigo, disse ele. Ei, bruxo, respondi, com um pequeno sorriso nos lábios pela primeira vez naquele dia. É o Ali. Preciso que você faça um pouco da sua mágica para mim. O mago, Sargento Marcus Thorne, era uma lenda na comunidade de inteligência de sinais. Tínhamos servido juntos em uma missão anos atrás. Ele era o cara que conseguia tirar um fantasma de uma máquina. Dei a ele um breve e simples resumo da situação. Ele não pediu detalhes. Não questionou meus motivos. A única coisa que perguntou foi: você está bem? Sou sim, confirmei. Ótimo. Me mande o endereço IP da rede principal deles. Considere feito, Ali.
Ele desligou. Essa era a beleza da Irmandade dos Soldados. Lealdade é a configuração padrão. Não precisa ser conquistada 2 vezes. Algumas horas depois, enquanto nós 3 estávamos sentados no pequeno e desorganizado escritório dos fundos do restaurante, cercados por caixas de macarrão e tomates enlatados, meu laptop apitou um link criptografado do Vizard. Cliquei, digitei a senha que ele havia enviado e comecei o download. Era um arquivo enorme, com terabytes de dados. O que foi? Perguntou Maria, olhando por cima do meu ombro. A munição, respondi. Era tudo, imagens de todas as câmeras de segurança, dentro e fora da mansão Ashford, com duração de 6 meses. Pelas horas seguintes, Frank e eu ficamos em silêncio, o único som era o zumbido da geladeira velha e o clique do mouse enquanto eu navegava pelos arquivos de vídeo. Maria nos abastecia com café fresco. Foi pior do que eu poderia imaginar. Assistimos a um vídeo com os melhores momentos do desprezo deles. Vimos Genevieve ao telefone com uma amiga, zombando do meu sotaque de Ohio. Vimos Sarafina encontrando o pequeno e atencioso presente de Natal que eu havia deixado para ela, uma primeira edição do seu livro favorito que eu havia encontrado em uma livraria antiga, e jogando-o diretamente na lata de lixo com uma expressão de desgosto. Vimos o general Sterling na varanda com um colega, referindo-se ao casamento do filho como uma vergonha temporária. E então encontramos as imagens daquela noite, a noite da emboscada. Estava tudo lá, capturado em alta definição de 3 ângulos diferentes: o tapa, a saliva atingindo meu uniforme, a risada alegre de Tristan, as palavras frias e cruéis, a conspiração. Frank, um homem que vira o pior da humanidade no campo de batalha, soltou um suspiro lento e pesado. Balançou a cabeça, com os olhos fixos na tela. Meu Deus, garoto, sussurrou, com a voz carregada de desgosto. Isso não é uma família. É uma maldita organização criminosa. Ver a prova crua e inegável foi como jogar sal na ferida. Mas também foi esclarecedor. Queimou qualquer dúvida persistente, qualquer resquício de sentimentalismo. Solidificou minha determinação em algo inquebrável. Peguei uma grande folha de papel pardo, do rolo que Maria usava para toalhas de mesa, e a espalhei sobre uma mesa. No centro, escrevi o objetivo da missão, alvo, justiça e limites. A partir desse ponto central, comecei a mapear minha guerra. Meu plano avançaria em 3 frentes. A primeira era jurídica. Eu precisava de um advogado, mas não qualquer advogado. Precisava de alguém especializado em casos de violência doméstica e assédio, de preferência um veterano, alguém que entendesse a linguagem da honra e não se deixasse intimidar pelo nome Ashford ou por sua equipe jurídica de alto custo. A segunda frente era a guerra de informação. Minha estratégia era simples: ficar no escuro. Manter silêncio absoluto e deixá-los dar o primeiro passo. Eles tinham o vídeo editado de Tristan. Achavam que era a sua carta na manga. Minha filmagem sem edição e em vários ângulos não era apenas uma arma, era uma bomba nuclear tática a ser usada apenas quando causasse o máximo de dano estratégico. As palavras de Sun Tzu, que rabisquei num post-it e colei no espelho do meu banheiro anos atrás, me vieram à mente: conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você não correrá perigo em 100 batalhas. A terceira e mais crítica frente era pessoal. Eu precisava informar Kalin. Ele merecia ouvir a verdade nua e crua diretamente de mim, não através das mentiras distorcidas de sua família. Eu sabia que um telefonema era muito arriscado e muito emocional. Ele estava em um ambiente hostil. Precisava se concentrar em sua missão, não em uma guerra em casa. Então, abri meu cliente de e-mail criptografado e redigi uma mensagem para seu endereço seguro. Escrevi como um relatório de situação, conciso, factual e direto ao ponto. Contei a ele que a situação interna havia se agravado, que sua família havia tomado medidas hostis e que eu havia obtido evidências e estava tomando contramedidas. Assegurei-lhe que minha segurança pessoal estava garantida e pedi que se mantivesse focado em sua missão. Terminei com: eu te amo, câmbio e desligo. Cliquei em enviar. Não havia nenhuma parte de mim que temesse que ele não entendesse.
Éramos mais do que marido e mulher. Éramos companheiros de equipe. Ele confiaria no meu julgamento. Ele confiaria que eu tinha a situação sob controle. Esta era a minha luta para começar. Mas eu sabia, com cada fibra do meu ser, que ele estaria lá para me ajudar a terminá-la. Os Ashworths, encurralados e em pânico, cometeram um erro tático clássico. Subestimaram o inimigo. Meu silêncio não foi fraqueza. Foi disciplina. Foi a calmaria antes da tempestade. E eles, em sua arrogância, caíram direto nela. 2 dias depois da minha visita, meu advogado, um coronel aposentado da Marinha chamado Jackson, que tinha a calma e a imobilidade predatória de um atirador de elite, me encaminhou um e-mail que havia recebido. Os Ashworths estavam convocando uma coletiva de imprensa no escritório de Manhattan de seu influente escritório de advocacia. Vizard, meu amigo da Signal Intelligence, já tinha feito sua mágica. Ele me enviou um arquivo criptografado contendo a lista de convidados e os pontos de discussão da coletiva de imprensa. Foi exatamente como eu previ. Eles haviam convidado um punhado de jornalistas simpáticos e estavam se preparando para me retratar como um agressor instável e interesseiro. A peça central da apresentação seria o vídeo cuidadosamente editado de Tristan, projetado para me mostrar como vilão desequilibrado. Vizard enviou uma mensagem complementar. Eles estão planejando uma execução pública, L. Tenha cuidado. Respondi rapidamente. Eles não estão se preparando para minha execução, Viz. Estão preparando o cenário. No dia da coletiva de imprensa, o coronel Jackson e eu chegamos ao arranha-céu elegante e sem alma em Midtown Manhattan. Não entramos. Esperamos no carro preto estacionado do outro lado da rua, observando a lista de repórteres selecionada entrar no prédio. Do meu ponto de vista, eu conseguia ver a sala de conferências através das grandes janelas de vidro, um palco, um pódio e um telão atrás dele. Meu campo de batalha. Está pronto para isso, sargento? Perguntou Jackson, com a voz rouca e rouca. Ele não se encolheu nem uma vez quando lhe mostrei os vídeos sem edição. Apenas assentiu e disse, ótimo. Agora os temos. Sim, senhor, eu disse, meu coração batendo forte e ritmado contra as costelas. A operação está pronta. Observamos o clã Ashworth tomar seus lugares. Genevieve, vestida com um chanel preto de luto, enxugou os olhos secos com um lenço de seda. O general Sterling permaneceu rígido ao lado dela, a própria imagem de um patriarca injustiçado. Trista e Sarafina pairavam atrás deles, seus rostos disfarçados em máscaras de sombria preocupação. Foi uma performance magistral. Genevieve subiu ao pódio. Sua voz, trêmula de tristeza ensaiada, preencheu a sala. É com o coração pesado que somos forçados a abordar publicamente esses infelizes assuntos familiares, começou ela, com a voz embargada. Sempre tentamos acolher a esposa do nosso filho, mas sua recente instabilidade criou uma situação dolorosa e perigosa. Essa foi a nossa deixa. Jackson fez um leve aceno para o motorista. Saímos do carro. Não nos apressamos. Atravessamos a rua com determinação e entramos no saguão. Enquanto subíamos no elevador, eu podia sentir a adrenalina correndo por mim, não a adrenalina quente e confusa de um tiroteio, mas a onda fria e limpa de um plano perfeitamente executado. No momento em que Genevieve dizia, temos provas em vídeo da agressão sem provocação dela, que agora estamos prontos para mostrar a vocês, as pesadas portas da sala de conferências se abriram de repente. Todas as cabeças na sala se voltaram para a entrada. Um suspiro coletivo percorreu os repórteres. Os cliques das câmeras cessaram. Por um momento, houve um silêncio absoluto e ensurdecedor. Parado na porta, ereto como uma vara, estava o capitão Calvin Vance. Ele vestia seu uniforme completo de serviço militar, o casaco azul escuro, a calça azul claro, a camisa branca e a gravata preta. O latão polido da fivela do cinto brilhava sob as luzes da sala de conferências. As medalhas em seu peito, a estrela de bronze, o coração púrpura, eram um testemunho silencioso de um mundo de honra que as pessoas naquela sala desconheciam. Ele havia pegado um voo especial de transporte militar e pousado poucas horas antes.
Deveria estar a milhares de quilômetros de distância. A cor desapareceu dos rostos dos Ashworths. Era uma visão espetacular. O queixo de Genevieve caiu, sua máscara de tristeza cuidadosamente construída se estilhaçando em 1 milhão de pedaços. Os olhos de Sarafina se arregalaram de puro terror. Tristan recuou fisicamente, cambaleando um passo para trás como se tivesse sido atingido. O rosto do general Sterling, geralmente uma máscara de autoridade estoica, assumiu um branco pálido e doentio. Seu pior pesadelo, em uniforme de gala, acabará de entrar pela porta. Os olhos de Kalin percorreram a sala, frios e duros como granito, antes de pousarem em sua família. Ele caminhou à frente, seus passos ecoando no silêncio atordoado. Ele não olhou para mim. Ainda não. Seu foco estava inteiramente no inimigo. Mãe, disse ele, e sua voz cortou o ar como uma navalha. Era baixa, mas carregava uma autoridade que enchia toda a sala. Acredito que você omitiu alguns detalhes importantes da sua história. Ele caminhou diretamente até o pódio e ficou ao lado da mãe, que tremia. Virou-se para os repórteres atonitos, com um olhar firme. Meu nome é Capitão Kalin Vance. Cheguei em casa um pouco mais cedo do que o esperado, disse ele, com a voz carregada de comando. Eu estava do lado de fora da porta da sala de jantar naquela noite. Ouvi você planejando destruir a reputação da minha esposa. Ouvi você, Tristan, se gabando de como editaria o vídeo para fazê-la parecer a agressora. Cada palavra era uma martelada, cravando mais um prego no caixão de suas mentiras. Ele está mentindo, gritou Genevieve, com a voz estridente. Ele está sofrendo de TEP. Ele não sabe o que está dizendo. O general Sterling recuperou a voz e gritou: meu filho não está bem. Este é um assunto privado. Os repórteres irromperam em um frenesi de perguntas. Kalin ergueu a mão e a sala ficou em silêncio novamente. Ele olhou para o pai, com um lampejo de algo, pena, talvez, nos olhos. Então, o brilho desapareceu, substituído por uma determinação gélida. Talvez, disse Kalin, com a voz perigosamente calma, devêssemos rever os eventos completos e sem edições daquela noite, só para esclarecer as coisas. Ele fez um leve aceno em nossa direção. Essa foi a deixa de Jackson. O coronel, movendo-se com a economia de movimentos de um velho soldado, caminhou até a frente da sala, tirou um pequeno pendrive do bolso e o conectou ao laptop conectado ao projetor. A enorme tela atrás dos Ashworths, que exibia o logotipo do escritório de advocacia, piscou e depois ganhou vida. Era a filmagem da câmera de segurança, sem cortes, sem edição, de 3 ângulos diferentes. A sala inteira prendeu a respiração. Eles assistiram ao tapa. Viram o sorriso de escárnio de Sarafina ao se inclinar. Testemunharam o ato repugnante dela cuspindo no meu uniforme. Ouviram cada palavra cruel e calculada, cada ameaça, cada grito de ódio. Os cliques das câmeras recomeçaram, desta vez uma rajada furiosa e ininterrupta, como tiros de metralhadora. Os rostos dos repórteres eram uma mistura de choque e alegria predatória. Eles sabiam que aquela era a história de uma vida. Genevieve emitiu um pequeno som de engasgo e desabou na cadeira, com o rosto entre as mãos. Sarafina cobriu o rosto, desviando o olhar da tela como se pudesse se esconder de suas próprias ações vis. Tristan, o pequeno e corajoso cineasta, parecia um rato encurralado, com os olhos percorrendo a sala em busca de uma fuga que não existia. O vídeo terminou. Kalin se afastou do pódio. Caminhou diretamente para mim. Ignorou os repórteres, ignorou sua família destroçada. Pegou minha mão, com firmeza e firmeza. Então se virou para o pódio uma última vez, sua voz soando clara e verdadeira para todos ouvirem. Ela é minha família, declarou ele, com os olhos fixos nos do pai. E você acabou de declarar guerra a nós dois. A vitória não é um momento explosivo isolado. É uma onda de choque. O que aconteceu naquela sala de conferências em Manhattan não foi o fim da guerra. Foi a detonação. Nos dias que se seguiram, Kalin e eu nos encontramos no epicentro das consequências. A história explodiu.
Não foram apenas os noticiários tradicionais, que se deleitaram com a derrubada de uma poderosa família rica. Foi o nosso mundo que reagiu com mais força. Tarefa e Propósito e The Military Times, publicações respeitadas lidas por todos uniformizados, publicaram a história com manchetes explosivas: a desgraça em Greenwich, patriarca de Ashort humilha nora de Boina Verde. O vídeo não editado estava em toda parte. A comunidade militar, uma tribo ferozmente protetora, ficou indignada. A história de um soldado condecorado sendo cuspido pela elite rica era o tipo de história que provocava uma tempestade de ódio. As consequências para os Ashort foram rápidas e brutais. Não precisamos levantar mais um dedo. A máquina da opinião pública, uma vez acionada, fez o trabalho por nós. O general Sterling foi forçado a renunciar aos conselhos de 3 empresas de defesa diferentes. A Ashort Holdings enfrentou apelos por boicotes. A família se refugiou atrás dos altos muros de sua fortaleza em Greenwich, mas o estrago já estava feito. Seu nome, antes um símbolo de poder, agora era sinônimo de desgraça. Kalin e eu optamos pelo silêncio. Recusamos todos os pedidos de entrevista, deixando a verdade daquele vídeo falar por si. Mas a vitória pública é diferente da paz privada. Na noite seguinte à coletiva de imprensa, de volta ao nosso pequeno apartamento perto de Fort Bragg, a adrenalina finalmente desapareceu, deixando para trás uma profunda exaustão. O silêncio na sala era pesado, repleto de tudo o que não precisava ser dito. Kalin não me soltou. Ele apenas me abraçou, com os braços em volta de mim, enquanto estávamos sentados em nosso sofá surrado. Eu podia sentir um leve tremor, quase imperceptível, percorrendo seu corpo. Não era mais apenas raiva. Era tristeza. Aquela era sua família, o seu sangue, e ele acabará de testemunhar sua completa decadência moral. Fora forçado a ser o único a expô-la ao mundo. Um filho jamais deveria ter que fazer isso. Desculpa, Ellie, ele sussurrou no meu cabelo, com a voz rouca. Sinto muito por não ter te protegido deles antes. Recostei-me e olhei para ele, para a profunda tristeza em seus olhos. Você estava lá quando mais importava, disse eu suavemente. Você voltou para casa. Você escolheu o lado certo, companheiro de equipe. Ele conseguiu dar um sorrisinho dolorido. Sempre, disse ele. Era tudo o que precisávamos. Naquele momento, o barulho do mundo exterior desapareceu, e ficamos apenas nós, 2 soldados no silêncio após uma batalha vencida, iniciando o longo processo de contabilizar os custos. Uma semana depois, um envelope creme e impecável chegou por mensageiro do escritório do Coronel Jackson. Era de Genevieve, redigido por sua equipe jurídica. Era uma aula magistral sobre não se desculpar corporativamente, repleta de frases vazias e legalmente aprovadas, como profundo pesar pela infeliz série de eventos e uma sincera esperança de reconciliação familiar. Não havia um pingo de remorso genuíno nela. Era a carta de um CEO abordando uma crise de relações públicas, não de uma mãe falando com o filho e a esposa dele. Naquela noite, Kalin e eu levamos a carta para o pequeno e irregular quintal do nosso prédio. Ficamos perto da enferrujada churrasqueira comunitária, enquanto os últimos raios de sol da Carolina do Norte pintavam o céu em tons de laranja e roxo. Lemos pela última vez, as palavras vazias parecendo cinzas em nossas bocas, mesmo antes de serem queimadas. Kalin sacou seu isqueiro Zippo, o mesmo que carregara em 3 missões. Com o movimento do polegar, uma chama pequena e constante surgiu. Ele o segurou contra o canto do papel caro. Observamos o fogo se acender, curvando as bordas, escurecendo as mentiras cuidadosamente elaboradas. As chamas consumiram os mais profundos arrependimentos e devoraram a esperança de reconciliação até que não restasse nada além de um frágil e brilhante esqueleto de cinzas. Não há como voltar atrás, disse Kalin, com a voz baixa, mas firme. As últimas brasas flutuaram para o crepúsculo e desapareceram. Construímos nossa própria família, ali, começando agora. Ele estava certo. O passo final era oficializar a separação, transformar nossa fronteira emocional em uma fortaleza legal. O Coronel Jackson redigiu o acordo. Os termos eram inegociáveis.
Os Ashworths deveriam emitir um pedido formal de desculpas público, redigido por nós. Eles deveriam fazer uma doação substancial de 7 dígitos para a instituição de caridade Gold Star Families, para a qual havíamos organizado a arrecadação de fundos. E o mais importante, uma ordem permanente e juridicamente vinculativa de proibição de contato. Qualquer tentativa de contato conosco, direta ou indiretamente, seria considerada assédio e resultaria em severas penalidades legais. Eles assinaram sem lutar. Não tinham outra escolha. Tínhamos estabelecido uma zona desmilitarizada em torno de nossas vidas, uma linha que eles jamais poderiam cruzar novamente. Nos dias tranquilos que se seguiram, pensei muito sobre perdão. Há uma passagem na Bíblia, em Mateus, sobre perdoar alguém 70 vezes 7 vezes. Eu costumava pensar que isso significava que você sempre tinha que deixar a pessoa voltar para a sua vida. Não acredito mais nisso. Eu os perdoei, não porque eles mereciam, não porque pediram. Eu os perdoei porque merecia paz. Guardar tanto ódio é como carregar uma mochila cheia de pedras em uma marcha de 32 quilômetros. Só serve para pesar. Meu perdão foi me livrar do peso do meu ódio, não abrir a porta para eles voltarem. Algumas portas precisam permanecer fechadas. Elas precisam ser trancadas, trancadas com ferrolho e barricadas, não pelo bem deles, mas pelo seu. As cinzas daquela carta e da nossa antiga vida se depositaram 6 meses depois no solo rico e escuro da Virgínia. Deixamos a Carolina do Norte para trás. Usando o dinheiro do acordo e nossas economias, compramos um pequeno terreno aninhado nas profundezas das montanhas Blue Ridge. Nossa nova casa era uma cabana de madeira, sólida e modesta, com uma ampla varanda com vista para um vale extenso. Não havia luxo de Greenwich, mármore frio ou arte pretensiosa. Havia apenas a majestade silenciosa de montanhas antigas e um céu tão estrelado que tirava o fôlego. Esta era nossa nova base operacional avançada, nosso santuário. Aqui, nós fazíamos as regras. Todas as manhãs, sentávamos naquela varanda com canecas de café fumegantes, observando a névoa dissipar-se do vale lá embaixo, respirando um ar com cheiro de pinho e terra úmida. Era um tipo de paz que eu nunca tinha conhecido, um silêncio tão profundo que parecia capaz de curar feridas que você nem sabia que tinha. Os fantasmas dos Ashworths não poderiam nos alcançar aqui. Seu mundo de sussurros venenosos e crueldade calculada simplesmente não poderia existir em um lugar como este. Kalin, fiel à sua palavra, continuou a servir, mas em uma nova função. Assumiu o cargo de instrutor-chefe em uma academia de treinamento próxima, moldando a próxima geração de soldados. Sua guerra havia terminado. Sua nova missão era transmitir sua sabedoria. E eu, depois de muitas noites longas olhando para aquele céu estrelado, também encontrei minha nova missão. Criei uma organização sem fins lucrativos, um pequeno projeto que surgiu das profundezas das minhas próprias cicatrizes. Chamei-o de Projeto Vanguarda. Realizamos retiros intensivos de sobrevivência e resiliência exclusivamente para militares do sexo feminino em nossas terras no coração destas montanhas. Eu ensino a elas as habilidades que me salvaram. Ensino-as a navegar pelas estrelas quando todo o seu equipamento falha. Ensino-as a fazer uma fogueira na chuva torrencial quando estão com frio e exaustas. E o mais importante, eu os ensino a identificar e combater um inimigo que não usa uniforme, o tipo que sorri para você do outro lado da mesa de jantar enquanto planeja sua destruição. Peguei meu próprio campo de batalha pessoal e o transformei em um campo de treinamento para outros. Peguei minhas cicatrizes e as transformei em um mapa. A vida se estabeleceu em um ritmo lindo e previsível, a mudança das estações, o trabalho duro de manter a terra, a alegria silenciosa de construir uma vida juntos do zero. Então, numa tarde fresca de outono, tudo mudou novamente. Kalin estava lá fora, o som rítmico do machado cortando lenha ecoando pelo ar frio. Observei-o da varanda por um instante, o homem forte e firme que era minha âncora. Respirei fundo e saí. Capitão, disse eu, com a voz calma e formal, apenas um leve sorriso nos lábios. Tenho um relatório da situação para o senhor. Ele parou, cravando o machado no cepo.
Limpou o suor da testa com as costas do braço e se virou para mim, com uma expressão interrogativa. Vá em frente, sargento. Apresente-se. Caminhei até ele, peguei sua mão calejada e com cheiro de madeira e a coloquei contra minha barriga. Olhei-o diretamente nos olhos. Temos um novo recruta se juntando à equipe, sussurrei. A previsão é de aproximadamente 7 meses. Ele congelou. Seu corpo inteiro ficou imóvel. O sorriso brincalhão em seu rosto se dissipou, substituído por uma expressão de descrença atordoada. Seus olhos, os mesmos olhos azuis claros que haviam presenciado tanto conflito, se arregalaram. Ele olhou para minha barriga, depois para meu rosto, em busca de confirmação. Apenas assenti, uma lágrima escorrendo pela minha bochecha. E então o capitão Colin Vance, o boina verde calejado que enfrentará inimigos nas montanhas do Afeganistão, fez algo que eu nunca ouvira fazer antes. Ele caiu de joelhos na terra e nas lascas de madeira. Encostou delicadamente a orelha na minha barriga, e seus ombros largos começaram a tremer. Começou a chorar, não lágrimas silenciosas e dignas, mas soluços profundos e torturantes de alegria pura e genuína, soluços de cura, por um futuro que tanto lutamos para reivindicar para nós. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos sentados na varanda observando o pôr do sol flamejante transbordar pelos picos das montanhas, encostei a cabeça em seu ombro. Sabíamos qual seria a nossa próxima missão. Criaríamos aquela criança sob um novo conjunto de regras, o Protocolo Vance. Regra número 1: lealdade é primordial. Você está sempre ao lado da sua equipe. Regra número 2: honra não é algo que você tem, é algo que você faz. Está nas suas ações, não no seu nome. Regra número 3: família são as pessoas que lutam ao seu lado, não apenas aquelas que compartilham seu sangue. A guerra com os Ashworths foi brutal. Custou-nos caro, mas, no final, deu-nos o presente mais precioso de todos, a liberdade. A liberdade de definir a nossa própria família. A liberdade de viver segundo o nosso próprio código. E a liberdade de saber que, quando 2 soldados se unem, podem enfrentar qualquer coisa que o mundo lhes imponha. No exército, temos um ditado: aceite a dor. Significa aceitar a miséria de uma situação e superá-la. Mas aprendi uma lição ainda maior: não a aceite apenas. Use-a como combustível. Deixe que ela o forje em algo mais forte. E então, quando chegar a hora certa, construa seu próprio nascer do sol. E isso, mais do que qualquer vitória em qualquer campo de batalha, é a verdadeira sensação de vitória. Minha história, aquela definida pelos Ashworths, acabou. Mas a que Colin e eu estamos escrevendo agora apenas começou. O protocolo Vance guia nossa família. Mas sua lição mais importante é que você tem o poder de escrever suas próprias regras para a vida. Minha jornada é a prova de que você pode se libertar dos protocolos que os outros impõem e criar os seus próprios. Para mais histórias sobre resiliência e como trilhar seu próprio caminho, inscreva-se e ative as notificações. Quero deixar uma pergunta. Nos comentários abaixo, diga-me, qual é a regra número 1 do seu protocolo para a vida?